E aí, galera do Colégio Sul-Americano do 7º ano, aqui é o professor Daniel de Ciências. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo por aqui. Eu convido vocês a pegar o material didático, o livro, né, e uma caneta, um lápis, para nós marcarmos aí as partes que acharmos mais importantes. Então acompanhe comigo aí, nós vamos dar continuidade ao conteúdo da AV2, né, que se inicia no capítulo 3, tá? Cujo título do capítulo 3, o título é Classificação e Nomenclatura dos Seres Vivos. Bem, o que é classificar? Classificar é agrupar em classes, agrupar os seres vivos em classes. E para você classificar, você tem que utilizar algum critério. Por exemplo, se você pegar seu estojo aí agora, vai ter lápis, vai ter materiais da cor azul, canetas azuis, canetas vermelhas. Você poderia simplesmente se dividir por materiais que servem para escrever, outros que servem para apagar, é o critério que eu vou utilizar. Você poderia separar por cores, você poderia separar por aquilo que tem tampa e aquilo que a tampa já se perdeu. Então são critérios que eu posso utilizar para classificar o meu estojo. E quando fala-se de seres vivos, o que pode ser feito em termos de critério de classificação, né? Então, ao longo do tempo, né, desde a época aí de Aristóteles, lá na página 47, né, a gente vê ali que Aristóteles, né, considerando esse pensamento de classificação, né, classificou os seres vivos em basicamente 3 grupos com níveis hierárquicos diferentes. Ele separou em vegetais, animais e seres humanos, né? Então ele viu todos os seres vivos que existiam e ele classificou em vegetais, animais e seres humanos. Até hoje tem pessoas que pensam que a classificação é tão simples, é só animal, vegetal e tal, mas a classificação hoje em dia adotada é mais profunda, né? Leva em consideração outros critérios. Porque, por exemplo, se você utilizar o critério de voar, você vai colocar uma borboleta e um morcego no mesmo grupo, e são seres totalmente diferentes, um é mamífero, até inseto, né? Então, os critérios de classificação foram evoluindo até chegar no que a gente vai usar agora na página 49, né? Onde os seres vivos, diz assim a 49, existem diferentes formas de classificação dos seres vivos. Estudaremos a classificação dos seres vivos em 5 reinos, destacando algumas importantes características de cada um deles. O reino dos vegetais, que são aqueles assim, diz o nosso livro, aproveita e marca, tá? Nesse quadrinho azul, o reino dos vegetais é formado por seres vivos pluricelulares, eucariontes e que realizam fotossíntese. Já no reino dos animais, também são pluricelulares e eucariontes, mas não realizam fotossíntese. O reino dos fungos são organismos eucariontes pluricelulares ou unicelulares. Esse grupo também não realiza fotossíntese. Reino dos prototistas, né, onde a gente vai ter algas e protozoários, tá? Como exemplo desse grupo. O reino das bactérias, formados por seres unicelulares e procariontes. Procariontes, para quem não lembra, aqueles que não tem, aqueles animais que não têm, aqueles seres que não têm membrana no núcleo celular, ok? Então essa é a classificação que nós vamos adotar nos nossos estudos, tá ok? E existe também a divisão em categorias taxonômicas, né? Reino, filo, classe, ordem. Na página 50, acompanha comigo lá, eles estão falando de uma espécie de tartaruga, Leptocheles olivaceae, né? Vindo desde o reino. Você observa que no reino, que é o critério mais abrangente, né? Você tem aí diversos seres, inclusive nós estaríamos no mesmo grupo, né? Poderia colocar aí no reino dos seres humanos, né? Porque estão falando do reino animal, né? Aí vem o filo dos animais que tem notocorda, os cordados, né? E na classe dos répteis, né? A ordem dos quelônios, a família Quelonidae, o gênero Leptocheles, né? O nome não precisa gravar não, fica tranquilo, se quiser grava. Mas, e a espécie Leptocheles olivaceae. Isso aí, na verdade, são grupos de classificação, né? Desde o mais abrangente até o mais específico. O reino tem 5, como nós vimos, né? Nós vamos trabalhar com 5. Aqui pegamos o reino animal. Se você quiser gravar essa sequência, que só de nome já é muito, né, você pode gravar a seguinte musiquinha que a galera costuma saber, a música costuma fazer para a gente
aprender na sala. Quando eu voltar às aulas, talvez a gente faça ao vivo, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, que aí você vem de reino até espécie, do mais abrangente ao mais específico, ok? E como é que eu vou dar o nome aos seres vivos? Se eu falo um nome tão difícil da tartaruga, né? Às vezes a gente vê nomes específicos, nomes científicos, como por exemplo Aedes aegypti, né? Como é que é dado o nome a esses seres vivos? Na página 51, vamos dar início, vamos logo para 52, vai para 52 comigo. Para evitar confusão nos nomes, para que no Brasil eu não chame de um nome, nos Estados Unidos outro, na Rússia outro, existe um nome científico, né? Que vai servir para toda a comunidade científica internacional. Né? E como é que existem critérios, né? Existem umas regras para você dar esses nomes científicos, e estão lá na página 52. Né? No quarto parágrafo diz assim, ó, os nomes científicos são escritos em latim porque é uma língua morta, não há alteração nessa língua, e composta por duas palavras. A primeira é o nome do gênero ao qual o ser vivo pertence, já a segunda é o termo específico da espécie. São dois nomes, o nome da espécie, por exemplo, musca doméstica, musca é o gênero e musca doméstica é o nome da espécie, os dois juntos, então o nome científico é binomial, tá ok? São dois nomes. A primeira letra do nome do gênero, eu estou na leitura ali do parágrafo, né, que eu citei, a primeira letra do gênero, do nome do gênero, deve sempre ser escrita em maiúsculo, a primeira letra em maiúsculo. Além disso, as duas palavras que compõem o nome da espécie devem estar em destaque do texto, em itálico, negrito ou sublinhado, dependendo da formatação principal do texto. De uma forma ou de outra tem que estar destacado. Para nós é mais fácil sublinhar, né? Mas se você for digital, você pode colocar em itálico, que é aquela letra de lado, como tem embaixo das duas figuras, né? Com nomes científicos aí. Está destacado lá. Theobroma cacau, é o nome do cacau que vai dar origem ao chocolate, né? Então, alguns nomes científicos, se você olhar, eles vão seguir essa regra. São dois nomes destacados do texto. A primeira letra da primeira palavra tem que estar em maiúsculo e é escrito em latim, tá ok? Então, essa é a regra de nomenclatura. Por exemplo, na página 53, a gente tem ali o nome científico, Myrmecofaga, né? Ou Myrmecófaga, né? Esse é o nome que indica animais que se alimentam de formiga, né? Isso aí é o nome do gênero de quem? Do tamanduá-bandeira. E o segundo nome? Tridáctila, né? Tridáctila, olha lá, esse termo significa que o tamanduá-bandeira apresenta 3 dedos, tridáctila, em cada uma das suas patas. Então, Linneu deu o seguinte nome, Myrmecófaga tridáctila. É o nome dado, então, ao tamanduá-bandeira. Nome científico, a gente chama de tamanduá-bandeira, mas se eu for na Rússia, ninguém vai saber o que é isso. Então, eu falo Myrmecófaga tridáctila, né? Então, olha, observa no nome que o M lá está em maiúsculo e está sublinhado abaixo da foto do tamanduá, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou corrigir os exercícios que eu vou passar agora. Você vai fazer os exercícios da página 54, 55, 56, 57, tá? Você vai fazer essas 4 páginas aí e no próximo vídeo, né, nós vamos fazer a correção desses exercícios.